Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus lhe fez uma promessa. E tem mais, essa promessa que você recebeu é fruto de uma herança do seu pai, ou seja, uma promessa que Deus fez para os seus pais, para os seus antepassados, e hoje você está apto para usufruir dela. Mas aí o que que acontece durante o percurso? Você vai se apropriar dessa promessa, você vai tomar posse daquilo que é seu por direito, e aí os problemas começam a acontecer. São brigas, são intrigas, são desavenças. O que fazer diante dessa situação? Na palavra de Deus para você no dia de hoje, eu quero falar para você que Deus tem um poço reservado para a sua vida, um poço para jorrar água, um poço para jorrar vida, a vida que vem do Espírito. E se você quiser saber como acessar esse poço, como acessar essa água, fique aqui comigo até o final, que eu vou revelar para você através das Escrituras como que isso acontece. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida e ainda não nos segue. Então eu quero te convidar a clicar aqui no botão de inscrever-se, depois aperta o sininho, seleciona todas. E fazendo isso, você será notificado sempre que tivermos com um conteúdo novo. Lembrando também que se você gosta, né, de ouvir, estamos nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dentre outras. Então basta você procurar aí no seu aplicativo por Vivendo pela Vida Cast, seguir o nosso perfil para que você também seja alimentado diariamente com a porção vinda do céu. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Provavelmente você já tenha passado por situações como essa. Você tem uma palavra, uma promessa, e de repente você vai se mover em busca dessa promessa, dessa palavra. Muitas vezes promessas até que foram dadas aos seus pais, né? Palavras que você tem herdado, né, espiritualmente, daquilo que Deus prometeu para a vida deles, que começou na vida deles, e aí de repente os problemas começam a acontecer. E aí a pergunta que fica, e aí, o que que eu faço diante de situações e circunstâncias como essa? E será que Deus de fato tem algo para mim? Será que a promessa que ele tem sobre a minha vida vai se cumprir? Para responder essa pergunta, eu vou ler com você aqui um texto que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz o seguinte: Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque chamou de Sitina. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Amém? Agora, deixa eu contextualizar você a respeito do que aconteceu antes dessa leitura que nós acabamos de fazer. Isaque, ele foi tremendamente abençoado por Deus. Isaque, ele vivia ali entre os filisteus e o Senhor abençoou ele de tamanha forma, né? E Isaque prosperou tanto, né? Com muitos animais, com muita riqueza, que isso começou a incomodar o povo filisteu. Eles não conseguiam lidar com essa riqueza, com essa bênção que Isaac recebia da parte do Senhor. E aí eles começaram a se sentir ameaçados, porque Isaac estava crescendo, né? Estava alargando as suas tendas, estava se tornando um homem muito poderoso ali na região. E aí Abimeleque, né, o rei ali dos filisteus, ele convida então Isaac, né, para que ele deixe aquela região e que ele possa procurar um outro lugar para se estabelecer. E aí o fato é que nós chegamos aqui nesses versículos, né, onde eles dizem que ele voltou ali pro Vale de Gerar, né,
e ali ele começou a reabrir alguns poços, porque aquela terra era uma terra que o pai dele, né, Abraão, havia adquirido, enfim, então eram terras de herança. Então o que que acontece? Isaac mandou os seus servos reabrirem todos os poços que o seu pai, né, havia cavado, havia adquirido nessas terras, e aí ele começa a abrir novos poços. E o interessante é que o primeiro poço que o Isaac abre, né, ali, porque os seus servos abrem, existe uma contenda, porque os pastores de Gerar, eles dizem que aquela água é de propriedade deles. E naquele poço, Isaac então deu o nome de Ezeque. Ezeque significa discussão, ou seja, houve uma discussão a respeito de quem era detentor daquele poço. E o que que Deus está falando com você no dia de hoje a respeito dessa palavra? Muitas vezes, quando você vai estabelecer o seu chamado, o seu ministério, e aí você começa a se desenvolver em determinada região, ou em determinada instituição, ou em determinada igreja, isso às vezes acaba gerando uma disputa, uma discussão, uma confusão a respeito de quem que é o detentor daquela água. E isso acaba gerando desconforto em muitas pessoas. Você se sente desconfortável porque você foi chamado por Deus, você está numa região que foi deixada pelo seu pai, né? Terras que foram deixadas pelo seu pai, que são frutos de uma palavra, que são frutos de uma profecia do próprio Deus, e de repente você não consegue tomar posse daquilo, ou você não consegue prosperar dentro daquele lugar. E aí o interessante é que Isaac, ao invés de brigar com aqueles pastores, de brigar pela terra, pelo poço, Isaac ele deixa aquele poço, então abre mão daquele poço, deixa ele de lado e ele vai construir um novo poço. Então ele vai num outro local fazer uma nova escavação, né, encontrar outra água, né, fazer um novo poço. E aí acontece que nesse novo poço, confusão novamente. E aí nesse segundo poço ele deu o nome de Sitina. Sitina significa o quê? Hostilidade. Sitina significa briga. Né? Então, as pessoas disputando algo, brigando por algo. E eu fico imaginando na cabeça de Isaac, né? Ele tentou cavar o primeiro, deu problema, ele sai daquele lugar, vai para outro lugar, cava um novo poço, problema de novo. Então, pode ser que na cabeça dele ele tenha pensado: poxa, Deus, eu estou aqui na terra, né, que o Senhor me colocou para prosperar, para avançar, para multiplicar, e de repente tanta confusão, tanta intriga, tanta disputa. Mas aí o que que Isaac faz? Ele vai então para o terceiro poço. E quando chega no terceiro poço, aí vem a bênção. Não houve briga, não houve discussão, não houve contendas. E Isaac deu o nome desse poço de Reobote. Você sabe o que que significa Reobote? Quer dizer lugar espaçoso ou ruas largas. E sabe o que que isso significa para a sua vida no dia de hoje? Deus tem um poço reservado para a sua vida. Deus tem um poço reservado com muito espaço, com ruas largas para que você trafegue, para que você caminhe, para que você flua dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sei que muitas vezes nas batalhas, nos problemas, muitas vezes você tentou iniciar o seu ministério em um determinado local, em uma determinada igreja e não deu certo. Daí você foi cavar um novo poço, você foi para um novo local, você foi para uma outra igreja, tenta cavar ali novamente um novo poço para que jorre a água do Espírito sobre a sua vida, para que o seu ministério flua. E aí um banho de água fria novamente, é mais briga, é mais contendas, são disputas e assim por diante. Daí o que que você faz? Você vai agora para um novo lugar e Deus vai dizer que esse lugar na sua vida é o local de Reobote. Reobote é o lugar espaçoso. Reobote é o seu lugar onde você vai poder fluir, onde não haverá disputa, onde as pessoas não vão requerer aquilo que é de direito seu, aquilo que Deus instituiu sobre a sua vida e ele derramou sobre a sua vida. Então creia no dia de hoje que Deus tem um Reobote na sua vida. E deixa eu te falar mais. Entenda que Isaac construiu um poço. Ele se afastou mais um pouco, construiu outro poço, deu problema de novo.
E aí ele se afastou mais ainda. E quando ele se afasta mais ainda e ele vai para esse terceiro poço, aí sim, lá não tem intriga, lá não tem disputa, lá não tem problemas. Sabe o que que Deus está falando para a sua vida hoje? Que muitas vezes você vai ter que se afastar, se distanciar, ir para um local totalmente novo, às vezes até de certa forma um local ermo, onde não tem muitos recursos, muitas pessoas, mas Deus fala para você que lá é o seu local de Rehobote. É lá onde Deus vai te prosperar. É lá onde Deus vai fazer com que você flua dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas a água na Bíblia muitas vezes significa o fluir do Espírito. Então o poço ele tem aqui um significado, uma simbologia espiritual. Quando o Isaac está cavando um poço, é como se ele estivesse ali abrindo espaço para um fluir do Espírito. E o que Deus está falando para você é isso. Cave o poço no lugar de Reobote, que lá é onde Deus fará com que essa água ela jorre, com que o Espírito jorre sobre a sua vida. E essa água que está jorrando, e esse Espírito que está jorrando, ele possa alimentar, alcançar, matar a sede de muitas pessoas. Então, se você crê nessa mensagem, se você crê nessa palavra, já coloca aí nos comentários. Eu creio, Deus tem um Rehobote para minha vida e eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com mais pessoas que estão precisando entender que existe sim um poço reservado para a vida dela. Que Deus abençoe a sua vida, que você ache o seu poço de Rehobote e que o Espírito jorre e flua na sua vida.